Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Tenho certeza que nessa caminhada cristã, nessa caminhada bíblica, você já ouviu a oração do Pai Nosso. Oração bastante conhecida que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13, e também se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. Mas você sabe o significado da oração do Pai Nosso? O que ela quer representar para a vida de um cristão? Se você não sabe, vem comigo que te mostrarei através de 5 livros como a oração do Pai Nosso se faz presente nas nossas vidas e como você, como cristão, pode se aprofundar em livros que são de suma importância para a nossa vida. Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje a gente está na parte 2 dos registros da minha vida, o meu diário de leitura. No vídeo passado eu mostrei um pouquinho das minhas leituras sobre criatividade, psicologia, que eu trouxe e que eu li ao longo do primeiro semestre de 2023. E nesse segundo bloco vou me basear principalmente na Bíblia Sagrada, na Bíblia Cristã. E também trarei outros 5 livros que você vai se aprofundar sobre o conhecimento bíblico. Cada uma com uma perspectiva, cada um de um período, mas todos tem como embasamento a Bíblia Sagrada. Então, se você gosta de conteúdos como esse, já deixe seu like para apoiar esse canal e se inscreva aqui porque semanalmente a gente está lançando conteúdos que não só te ajudam na sua vida cristã, mas também aprofundam o seu intelecto em conceitos de psicologia, filosofia, história, gestão da informação, que é a área que eu estudo. Eu trouxe primeiramente esse livro aqui, que eu li ano passado. Eu releio algumas partes dele, é um livro bem teológico, é uma teologia mais simplificada para leigos. Vocês podem ver que ele é todo riscado, inclusive eu não terminei de ler ele, eu tô aqui nessa parte aqui. E chegou numa parte que eu não entendia, então eu acho melhor parar de ler e continuar lendo. Inclusive, ó, esse livro aqui, ó, ele tem diversas escritas para eu entender certas partes, porque devemos ler o Antigo Testamento, então eu vou entendendo e sendo uma leitura de estudo, não ter pressa na leitura, porque esses livros aqui, nenhum desses que eu vou indicar, eu fui obrigada a ler. Então eu li fora da faculdade e eu buscar outras leituras para me desenvolver. Tem até um trechinho que eu quero ler para vocês que fala: Deus se revela apenas na medida em que Ele deseja e apenas porque Ele quer. Não pode haver algo como uma manifestação involuntária de Deus acontecendo, por assim dizer, fora da esfera da sua consciência e liberdade. Deus controla a si mesmo perfeitamente e se revela apenas na medida do seu bom prazer. É um livro fantástico se você quiser estudar teologia em si, e ele fala do bem supremo do homem, da revelação de Deus, da divina trindade, o ser de Deus. Então, resumo da ópera. Por que você deveria ler o livro As Maravilhas de Deus? Primeiro, é uma teologia sistemática simplificada para que todos entendam, ele tem outros volumes, mas você deveria ler e eu vou trazer um trecho para comprovar por que você deveria ler e se aprofundar nesse livro. Fala assim: de fato, conhecer a Deus não consiste em saber um monte de coisas sobre Ele, mas sim em ver o Senhor na pessoa de Cristo, encontrá-lo no caminho da nossa vida e na experiência das nossas almas, conhecer suas virtudes, sua justiça e sua santidade, e também sua compaixão e sua graça. Aqui você vai entender os conceitos principais como fé, amor, Jesus, Espírito Santo, Deus, céus, terra, inferno e vários outros assuntos. Então, se você quiser se aprofundar o conhecimento daqui, comece por esse livro aqui. Vai ter algumas passagens que você não vai entender, assim como eu não entendi, mas compensa. Se force, se desafie lendo, porque esse livro compensa super ler e ele não é tão caro assim pelo tamanho que ele é. Vale super a leitura. Inclusive, quando eu estava lendo esse livro, eu também, assim, é porque eu li ele, comecei em agosto do ano passado e fui me desenvolvendo. E aí eu assisti A Cabana, que eu nunca tinha assistido, e também comprei esse livro aqui, ó, As Mentiras que Contam de Deus, que é do mesmo autor da Cabana. É um livro, assim, bem fluido também. É um livro que quebra muito das nossas crenças, já que inicialmente ele traz no sumário quais são as mentiras que ele vai falar.
Deus nos ama, mas não nos gosta. Deus é bom, eu não sou. Deus está no controle. Deus é cristão. Deus quer me usar e assim vai. Então esse é outro livro de teologia, só que é uma teologia mais fácil. Aqui é uma teologia bem embasada, é um dos Herman Bavinck, que é um dos teólogos mais famosos do século XX e assim vai. E por que, Giovana, deveria ler o livro As Mentiras que nos contaram sobre Deus? Por que esse livro é importante na minha caminhada cristã? Vou trazer o que está aqui atrás do livro para que você entenda. O livro nos faz refletir sobre as crenças equivocadas que nos atrapalham no nosso relacionamento com Deus, nos afastando da mensagem de amor difundida nos evangelhos. Ou seja, se você tem essas crenças equivocadas que Deus não te ama, que você não é importante, esse livro é bem bom para você entender, porque são capítulos pequenos e você entende através de crenças que você tem, por exemplo, o inferno é a separação de Deus e assim vai todos os capítulos. Então, é um livro de suma importância se você tiver essas crenças que foram construídas através de você. Ele também fala, aquilo em que escolhemos acreditar, mesmo que seja mentira, se torna a nossa experiência. Então, se você tem falsas impressões sobre a Bíblia, quer entender um pouquinho mais, recomendo ler As Mentiras que nos contam sobre Deus. O Deus que Destrói Sonhos, que eu li no início do ano, eu li junto com esses dois livros. Eu leio meio que blocado de assuntos. Primeiro, psicologia, criatividade, teologia cristocêntrica. E assim, esse autor eu conheci pela indicação do Stories. Eu vi uma amiga que eu seguia e eu vi que ela postou esse livro. Inclusive ele é bem bonitinho, eu tenho ele aqui no Kindle, mas eu pretendo comprar ele fisicamente porque ele é todo rosa e tem um sorvete na capa. E isso eu achei muito interessante. Aí eu fui ver o sumário de tudo que o autor traz. E ele fala de quem é seu Deus, a fábrica dos sonhos, a teologia da Xuxa, crucificando os sonhos de um discípulo, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? A oração de um discípulo e o Deus selvagem. Então eu achei mais interessante como ele vai mostrar por que Deus destrói nossos sonhos. É um título assim bem chamativo inicialmente. E ele fala como que é importante a gente ser servo, a diferença de ser servo e ser filho, como isso é importante, como que é o Deus cristão. E ele fala também uma coisa que eu achei muito interessante, é sobre a teologia good vibes, que a gente coloca Deus numa caixinha e a gente quer que Deus faça as coisas que a gente quer. E a gente sabe que não é assim. E aí ele vai mostrar, através de diversas passagens bíblicas, uma coisa que eu achei mais interessante foi ele explicar sobre a oração do Pai Nosso. Ele mostra como a oração do Pai Nosso, ele mostra o que realmente é a oração do Pai Nosso, porque muita gente às vezes distorce. Ele mostra como é o Deus selvagem. Eu fiz um mapa mental de todos esses livros, as principais ideias eu vou disponibilizar aí abaixo. E nesse mapa eu mostrei o que cada capítulo traz de mais interessante, minhas indicações, e ele fala o resumo da ópera, ele fala assim: esse é o Deus que destrói sonhos, o Deus que zela pelo seu povo, e pelo seu povo, que não se agrada de estar envolvido em projetos humanos, de poder, de ambições, um Deus que espera obediência e reverência, um Deus que deve ser temido. O Evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. E por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. O Evangelho é uma boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. Bem, agora eu vou responder através desse livro os questionamentos que eu fiz sobre a oração do Pai Nosso. Porque nesse livro, exatamente, o autor discorre a partir da oração do Pai Nosso. E ele diz o seguinte: a oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita, porque de fato tem um potencial de destruir todos os nossos sonhos, seja feita a tua vontade. Quando falo de sonhos, falo dos nossos mais profundos anseios de termos e sermos algo nesse mundo. É dentro desse meio que nascem a teologia good vibes da Xuxa. Então, você pode perceber que esse livro vai discorrer sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ele discorre através de vários outros teóricos e mostra como que a oração do Pai Nosso é responsável por, às vezes, destruir nossos sonhos. Se você ficou curioso para ler esse livro, tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma leitura super fluida, super rápida e o livro, além de tudo, é muito bonito. Recomendo esse livro. E tem até um outro que eu já vou trazer, eu ia trazer lá na frente, mas já vou trazer aqui. Esse livro aqui, As 25 Chaves para o Sucesso, Construindo um Legado para a Próxima Geração. Pelo título, a gente não percebe muito que é um livro cristão. Eu até me surpreendi porque eu comprei ele num sebo lá de São Paulo, ele não tinha em nenhum lugar, é um livro bem difícil de se achar. E eu achei um livro muito fantástico, eu comprei ele, inclusive, porque eu estava estudando sobre a roda da vida,
porque eu procuro produzir um curso para vocês, e aí eu achei muito interessante esse livro. E aí ele vai falar de diversos assuntos que me tocaram, inclusive ele fala sobre o amor, que é o primeiro capítulo, depois ele fala sobre a primeira chave, inclusive, depois ele fala sobre a importância de a gente estar no mesmo patamar e entender como isso funciona, fala sobre a fé, a oração, a atitude, gratidão, imagem positiva e assim vai. No final ele fala sobre como que é a filosofia da vida, as prioridades, realidade, a importância do perdão, conhecer a Deus, andando com Cristo, como que é a construção do nosso legado. Então é um livro assim, ó, ele é um livro de 2006, só que quando eu recebi ele eu pensava que ele ia estar todo riscado, mas ele ainda estava no plástico. Tá bom, Giovana, eu entendi que todos esses livros são importantes. Mas agora por que eu tenho que ler as 25 chaves para o sucesso? Não parece um livro mais motivacional, mais coach, mais autoajuda? E eu falo para você que não. Porque o legado é a construção da vida como um cristão. E ele mostra quais são as chaves para o nosso sucesso. Não só o sucesso material, mas o sucesso de deixar um legado, ser importante na vida de outra pessoa. Assim como fala também o Cortella. Então, ele traz pilares como o amor, a fé, a esperança. E tem até um trecho aqui que eu separei para vocês que se relaciona com o que eu trouxe lá inicialmente, que é a oração do Pai Nosso. Ele fala: o que faz a oração tão poderosa é o fato de que Deus fala conosco e o que ele diz tem o poder de mudar a nossa vida, nossa família, nossa cidade e o nosso país. Então ele traz algumas dicas para você aprimorar na sua oração, entender a oração e assim complementa também o livro O Deus que Destrói Sonhos. Então, se você quiser entender um pouquinho mais como é a construção de legado, quais são lições simples que às vezes a gente deixa para trás na nossa caminhada como cristão, eu super recomendo a leitura desse livro. Ah, já estava esquecendo também, tem uma coleção do C.S. Lewis, isso aqui é uma das coleções que eu tenho. Eu tenho Cristianismo Puro e Simples, que eu já li, Os Quatro Amores, Cartas do Diabo, que ele escreve também, A Seu Aprendiz. Ele fala sobre o peso da glória, que é esse, e ele tem outro também que eu tenho dele. E esse livro eu achei fantástico, eu ainda não terminei de ler no momento que eu gravo esse vídeo, mas as partes que eu li eu achei muito interessante, porque ele trabalha assuntos muito ricos, e eu não poderia deixar de trazer aqui mesmo eu não terminando esse livro. E ele fala sobre aprendizados em tempos de guerra, qual que é o peso da glória, ele traz a importância da universidade, da gente construir o nosso raciocínio, e ele vai se desenvolvendo muito bom. É um livro da Thomas Nelson, ele é bem bonito, ele é bem construído, toda essa edição é muito bem construída, e assim, eu acho fantástico se você quiser entender o que o autor C.S. Lewis escreve sobre tempos de guerra, ele fala sobre os principais inimigos, aqui ele fala: podemos dessa forma buscar o conhecimento como tal e a beleza como tal, com confiança inabelável de que ao fazer isso estaremos progredindo em nossa própria visão de Deus ou indiretamente ajudando outras a fazer o mesmo. Então ele vai mostrar como o conhecimento de outras áreas também é importante para construir nossa vida como cristão. Não poderia deixar de indicar esse livro, mesmo não terminando esse livro, mas falta pouco para eu terminar. Depois de discorrermos sobre esses 5 livros, quero trazer 2 frases que sistematizam tudo que a gente trouxe, que fala: o objetivo da sua oração não é informar Deus como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar e para pensar no sentido dos seus desejos mais profundos. Essa frase quem fala é o John Wesley e fala sobre o poder da oração. Todos esses livros que eu trouxe abordam de uma forma ou de outra o poder da oração. Seja no Deus que Destrói Sonhos através do Pai Nosso, seja as Mentiras que Conto de Deus, que tem um capítulo só sobre oração, seja as 25 Chaves do Sucesso, que também fala sobre a oração. Então entenda, conhecer mais de Deus, conhecer as diferentes formas que a gente tem de adorar a Deus é essencial para a gente construir uma vida melhor. Você tem que orar, jejuar, adorar e todas as outras formas. Então esse canal vem para exatamente te fazer melhor como cristão. A cada dia construir um ser humano melhor, que atue no mundo e faça diferença, assim como Jesus Cristo fez, porque somos pequenos discípulos aqui na Terra. E para finalizar, trago a frase de Bavinck, que se encontra no livro As Maravilhas de Deus, que fala: o homem é o enigma cuja solução só pode ser encontrada em Deus. Então, se você gostou desse vídeo,
Deixe seu like para saber que você gosta de conteúdos como esse aqui no canal. Deixe nos comentários outros livros, outros autores que você também já leu para aprofundar seu conhecimento sobre Cristo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque semanalmente a gente está trazendo vídeos aqui para você se desenvolver na vida como um todo. Tô deixando aqui o vídeo para você ver quais foram os outros livros que eu li esse ano, que eu tenho certeza que também podem te ajudar na sua caminhada. Até a próxima e fica com Deus!